Sejam bem-vindos à nossa live. O Grupo Oncoclínicas segue promovendo conversas com especialistas em transmissão online para orientar e tratar das principais preocupações dos pacientes oncológicos neste momento de pandemia da Covid-19. Eu sou Gisele Vitória e eu vou conversar hoje com a doutora Carla Bocchimpani, hematologista do Grupo Oncoclínicas no Rio de Janeiro, com o doutor Evandro Fagundes, hematologista do Grupo Oncoclínicas em Minas Gerais, e com o doutor Wellington Moraes Azevedo, hematologista do Grupo Oncoclínicas também em Minas Gerais. Boa tarde, doutor Wellington está sem câmera, mas estamos ouvindo ele aqui, né, doutor Wellington? Doutora Carla. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Doutor Evandro, tudo bem? Tudo bem, Gisele, boa tarde. Boa tarde, Carla, boa tarde, Wellington. Boa tarde, Evandro, boa tarde, Wellington, boa tarde, Gisele, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Então, doutora Carla, vou começar com a Ladies First, né? Então, vou começar perguntando sobre como está sendo a sua vivência nessas últimas 3 semanas aí de pandemia da Covid-19. Como você tem observado no seu dia a dia clínico, enfim, todos os dilemas dos pacientes, as decisões que vocês têm que tomar como médicos, né? Estamos falando hoje especialmente de hematologia, né? De doenças hematológicas, de tumores hematológicos, né? Queria lhe perguntar, então, se você pudesse nos dar um relato das suas impressões hoje. Claro, um prazer enorme. Obrigada. Então, vamos lá. Na verdade, o mundo mudou, tudo mudou, a nossa vida mudou, prioridades mudaram, decisões mudaram completamente, bases que nos dão condições de tomar decisões mudaram. Então, realmente, assim, estamos num momento bastante desafiador. Eu não diria que seja um momento horroroso, é um momento desafiador, onde o ser humano precisa se adaptar, e é isso que a gente tem feito enquanto médico, enquanto hematologista, e que os nossos pacientes precisam também passar. Então, é um desafio que a gente está vivendo, a gente está meio que se adaptando. Nessa adaptação, as mudanças vieram. Então, nós temos aí alguns hospitais que estão cheios, nós temos as nossas dificuldades em relação à questão de internação, algumas vezes. Nos nossos consultórios, nós reduzimos a quantidade de pacientes, né? E obviamente, para dar segurança ao nosso paciente, segurança para que aqueles pacientes que estão só em consulta de acompanhamento, eles possam efetivamente ter a sua consulta postergada. E aí nós temos, então, agora a ferramenta da telemedicina, e com essa situação nós conseguimos conversar com o paciente por telefone, por WhatsApp e pela própria ferramenta da telemedicina, que nos permite, então, não deixar o nosso paciente desassistido. Eu acho que essa é uma grande vantagem hoje, que toda a evolução da parte de informática nos permite realmente usar essas ferramentas de forma que nós possamos dar o melhor atendimento. Agora, uma coisa que mudou muito, obviamente, é o nosso sentimento de falta de controle. E quando você não tem controle completo sobre a situação do que vai acontecer no mundo ou no futuro, nos dá uma certa sensação de insegurança. E aí, eu acho que realmente esse é um momento tão especial da Oncoclínica permitir que os pacientes possam ter a possibilidade de entender que essa insegurança a gente consegue, de alguma forma, ter um certo controle, dando a eles a oportunidade de perceber que o nosso objetivo é dar a eles a segurança de terem o seu tratamento muito bem configurado, muito bem seguro, e a ideia é que a possibilidade da gente escolher risco-benefício para que eles entendam efetivamente que são o foco da nossa assistência. Então, a ideia é essa, é um momento difícil, mas que a adaptação faz com que a gente coloque como prioridade a segurança do paciente. Perfeito, obrigada, doutora.
Doutor Wellington, aí em Belo Horizonte, Minas Gerais, como o senhor está vendo, qual é a sua percepção desse cenário, como é que tem sido a sua vivência? Bom, Gisele, na verdade, a nossa vivência em Belo Horizonte, até o momento, ela tem sido relativamente tranquila, embora já com impactos significativos aí de todo esse processo, mas porque o número de casos aqui de Covid e o sistema hospitalar ainda está, de certo modo, funcionando bem. É claro que hoje a gente já tem um impacto significativo, sim, os pacientes estão apavorados, muitas pessoas estão deixando de procurar os seus médicos, de comparecer aos seus retornos. Casos novos, a gente tem tido poucos casos novos, na medida em que os pacientes não estão procurando os médicos, algumas biópsias não estão sendo feitas, cirurgias não estão sendo feitas, embora as doenças hematológicas muitas vezes dependem um pouco disso. Quando, no caso de uma leucemia aguda, por exemplo, ela se impõe. O paciente começa a apresentar sintomas relacionados, em geral, com hemorragia, infecção ou anemia, e acabam procurando recurso médico. Mas a gente tem percebido já uma redução do número de casos novos, os casos antigos, os casos já diagnosticados. E eu acho que o foco deve ser as doenças oncohematológicas, que as doenças hematológicas benignas ou não oncológicas, elas têm uma dinâmica diferente, uma dinâmica, inclusive, mais apropriada a terem suas consultas e a terem seus tratamentos postergados. Mas as oncohematológicas, a gente já percebe que pacientes com casos já diagnosticados em tratamento, alguns pacientes a gente está tendo que remarcar, está tendo alguma dificuldade, eles não estão aparecendo, outros a gente está tendo que fazer uma busca ativa, bem intensa, para assegurar que o tratamento do paciente prossiga e que ele não tenha o seu prognóstico prejudicado, né? Isso tem acontecido. Aqueles pacientes que têm casos já diagnosticados, mas que estão em observação, ou então em manutenção, ou com algum tipo de tratamento um pouco menos intensivo, esses pacientes sim têm sido orientados a procurar os retornos com um pouco mais de espaço entre os seus intervalos, e exames de controle, por exemplo, como mielograma, pesquisa de doença residual mínima, isso tem sido postergado. E aqueles pacientes que estão em observação, que a gente chama de watch and wait, provavelmente esses pacientes devem ficar quietos em casa e a gente tem recomendado que eles fiquem. Então, o impacto até agora ele é relativamente pequeno, mas ele já existe, e o que nos preocupa mais hoje é exatamente a falta de contato, às vezes, com os pacientes, que a gente não consegue assegurar que eles venham no tempo certo e para o tratamento adequado no momento certo, porque isso pode impactar no seu prognóstico. E evitar, claro, aqueles pacientes que façam viagens ou que venham desnecessariamente aos grandes centros ou às clínicas. Perfeito. Obrigada. Doutor Evandro, o que o senhor poderia nos contar dentro desse cenário e, inclusive, pensando aí na questão dos novos casos, né, que o câncer realmente não negocia, né, ele não espera. Como é que o senhor tem visto essas últimas 3 semanas aí de pandemia e tendo que escolher, tomar decisões no seu dia a dia? Olha, eu vou fazer, como bom mineiro, eu vou fazer uma mistura da fala da Carla com a fala do Wellington. Então, eu diria que, pegando da Carla, o momento que é um momento novo para todos nós. Se ele é novo para o paciente, ele é novo para nós médicos também. Então, obviamente, nós não temos muitas das respostas que gostaríamos de ter. Por outro lado, então, esse é um aspecto que gera sempre alguma angústia para todo mundo, certamente para o paciente, certamente para o médico, aí nós compartilhamos isso com o paciente. Esse é um lado, mas, por outro lado, é a necessidade que a gente tem de afirmar que o Grupo Oncoclínicas tem proporcionado condições adequadas nas suas diversas clínicas. Eu posso falar claramente, provavelmente, para o Grupo de Belo Horizonte, né? Igual o Wellington também está aqui, mas certamente fora de Belo Horizonte o grupo tem proporcionado condições adequadas para que os pacientes que realmente precisam ser atendidos continuem sendo atendidos. Você mencionou muito bem, câncer não pode esperar, o câncer não espera. O câncer, de fato,
é uma doença que ele requer medidas rápidas, ele requer que biópsias continuem sendo feitas, ele requer que diagnósticos continuem sendo feitos. E é super importante que o paciente que tenha um diagnóstico não deixe de procurar o médico adequado, o médico para isso, para que ele, com receio simplesmente da questão da epidemia, para que ele continue indo procurar o médico, que ele discuta com o médico, seja presencialmente, ou nem que seja com um contato inicial telefônico, certamente, dependendo disso, esse médico vai triar esse paciente de uma forma adequada para fazer um contato físico, mas o grupo tem proporcionado condições para que esse paciente seja visto e seja visto com segurança. Você falou bem da questão do aspecto de tomadas de decisões difíceis, e é verdade, isso é uma rotina para nossa... Oi? Eu vi um som aqui, mas vocês continuam me ouvindo bem? Oi, pode continuar. Enfim, a dificuldade das tomadas de decisões, sim, mas isso, nós estamos acostumados com isso, né? Com decisões difíceis, decisões complexas, e, claro, o ingrediente que o Covid-19 trouxe é um ingrediente a mais importante, mas que também temos consciência dele e saber enfrentá-lo. Isso a gente acha que tem feito de uma forma bastante segura. Certo, obrigada. Dentro dessa mesma linha, doutora Carla, como é que tem sido o seu processo de decisão aí com casos específicos aí de câncer, câncer hematológico, linfomas, leucemias, e mesmo questão de transplante, né? Como conduzir essa decisão de seguir um tratamento em plena pandemia, assim? Então, é bem interessante essa colocação sua, na verdade, porque a hematologia, ela é muito sui generis, ela é muito própria. Nós temos patologias que requerem efetivamente uma rapidez de tratamento, como o Ayrton bem colocou, não dá para esperar, urge o tempo, o câncer não espera, como você também falou, e o Evandro. E a gente tem algumas patologias que são mais... que existe a possibilidade de você postergar o tratamento por conta da segurança. A grande definição do que fazer se encontra na decisão do que é mais urgente e principalmente daquela ponderação entre risco e benefício. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que é um paciente recém-diagnosticado com mieloma múltiplo e por conta disso ele está com uma doença em atividade, ele chega ao consultório já com uma atividade de doença bem intensa, esse paciente precisa começar a ser tratado, porque se ele não é tratado logo no início, a chance, ele acaba tendo uma diminuição da sua imunidade relacionada à sua própria patologia. Então, se você posterga o tratamento desse paciente, você está permitindo que ele tenha uma diminuição da imunidade muito maior e aí ele acaba sendo muito mais vulnerável em relação ao Covid. Agora, se você tem o mesmo paciente ou um outro paciente com mieloma múltiplo, a mesma patologia, em que ele já fez o tratamento de indução e ele está com a sua doença mais controlada, e eu devo, na verdade, ter uma escolha entre a continuidade de um tratamento de manutenção, onde a doença, como falei, ele está completamente controlada e numa situação de conforto eu não mudaria o tratamento, ele ficaria fazendo manutenção, eu posso, na verdade, pensar o que eu posso fazer em relação ao tratamento dele, se eu posso ou não postergar o tratamento, e aí num cenário, por exemplo, um paciente que acabou a indução e precisa fazer o transplante de medula óssea, o Ayrton obviamente vai falar muito melhor sobre isso, eu tenho a opção de escolher postergar o transplante desde que o paciente tenha sob um controle, esteja mais controlado. Um paciente com leucemia linfocítica crônica, que é um paciente que
apresenta critério para tratamento, mas não é um critério que seja de urgência absoluta e onde eu tenho critérios, por exemplo, de dobra de linfócitos e eu deveria começar o tratamento numa situação normal, eu posso postergar um pouco mais para o tratamento e esse paciente pode ser acompanhado. Qual é o objetivo, na verdade, nesse momento? É não permitir que o paciente fique sob risco com a sua diminuição intensa da sua imunidade. No entanto, esse risco não pode levar o paciente, na verdade, a ideia seria o medo do Covid ou o receio do Covid, de uma doença, de uma virose que é realmente letal. O receio de colocar o paciente sob risco de ter uma infecção grave pelo Covid também não pode me colocar o paciente num risco da sua própria doença. Então, não adianta a gente também, num risco exacerbado de uma patologia que não pode esperar, se eu penso só no Covid, eu coloco o paciente em risco da sua patologia de base. O mais importante é que o paciente pode ter a certeza de que essa decisão o médico é capaz de tomar. Então, nessa ideia de que nós temos a condição de tomar a decisão certa, de decidir tratar a doença de base ou não, ou esperar, isso a gente tem plena condição de realmente tomar essa decisão e dar ao paciente a melhor segurança. Um outro cenário muito rápido e o nosso paciente que pega o Covid e que interna. Eu tenho uma paciente que está internada hoje com Covid e está grave. Então, na verdade, a ideia é a mesma coisa. Eu preciso também dar a esse paciente a segurança de que ele, com o Covid, ele possa ser tratado. E aí, agora, algumas patologias perdem a sua importância diante de um Covid, uma situação grave de Covid. E aí, realmente, assim, a gente tem que pesar onde que vai ser a nossa ênfase no tratamento. Perfeito. Doutor Wellington, o senhor gostaria de falar um pouco mais sobre a questão dos transplantes, aí nesse mesmo cenário que a doutora Carla expôs? Doutor Wellington? Acho que o doutor Wellington caiu, né? Voltei. Voltei, eu acho que eu vou voltar para a câmera daqui a pouco. Ótimo. Na verdade, o transplante de medula óssea, ele é um procedimento que ele se apresenta para o paciente oncohematológico em algum momento do seu tratamento, da sua evolução. Para alguns, ele é feito prontamente, logo após o diagnóstico. Para outros pacientes, ele fica adiado para um segundo, um terceiro momento, caso o paciente venha recair, venha entrar em remissão. Mas, na verdade, é um procedimento que ele é muito variável, tem uma gama muito ampla de pacientes e de decisões a ser tomadas. Existem guidelines, existem informações de várias especialidades, cada uma tem, às vezes, até conflitantes. Hoje em dia, a gente está lidando com uma quantidade brutal de informação e de, muitas das vezes, até sem muita sustentação. Mas o que a gente tenta fazer nos nossos locais de atuação é tentar manter a calma. Manter a calma e ter alguns princípios básicos. Primeiro princípio, a gente sabe que o nosso sistema de saúde vai estar muito impactado e que nós vamos ter problemas com staff, ou seja, os nossos médicos, enfermeiros e auxiliares vão adoecer. Os nossos leitos vão ficar muito demandados. O nosso banco de sangue vai ficar sobrecarregado e, ao mesmo tempo, com a capacidade de coletação baixa. Então, todos aqueles procedimentos que podem ser adiados, a gente tem adiado. Agora, quem são esses procedimentos? E quais são aqueles procedimentos que não podem ser adiados? A linha de base que a gente utiliza é o seguinte: se o paciente tem o seu prognóstico, ou seja, se a sua capacidade de cura, a sua capacidade de ter uma sobrevida longa, ela é impactada pela ausência, pelo adiamento do transplante, a gente tenta não adiar e está fazendo esses transplantes. Se o paciente pode perder a chance de fazer o transplante e, eventualmente, de ter qualquer chance de uma sobrevida maior e melhor e, eventualmente, de cura, se ele não fizer o transplante, ou seja, ou ele se beneficia ou ele se prejudica, se beneficia fazendo, ou se prejudica não fazendo, a gente tenta fazer. Aqueles pacientes que podem ser adiados, ou que há dúvidas, ou que a situação clínica é controversa, ou pode ser que o transplante pode ser adiado, pode ser que não, esse paciente, em geral, ele é adiado. Então, a gente já tem feito, na verdade, as escolhas de Sofia, essas escolhas difíceis do que fazer, elas já estão postas para nós. Não vai ser só aquela
de última linha, assim, se eu vou dar um respirador para um jovem ou para uma pessoa mais velha. Nós já estamos, como a Carla falou, já fazendo escolhas difíceis. O sistema foi muito impactado. O Covid e essas doenças, elas podem afetar todos. E nós só vamos conseguir sair delas, disso aí, sem um grande trauma, sem um grande prejuízo, se todos estiverem envolvidos. Então, essas decisões, às vezes, elas precisam passar pelo médico do paciente, pelo centro transplantador, pelo próprio paciente, pela família do paciente, pelas condições que a gente vai ter de cuidar. Essa é uma coisa importante. Uma coisa importante que a gente tem feito a gente tem testado os pacientes. Isso na Santa Casa, onde a gente tem um volume maior de transplantes, na Santa Casa em Belo Horizonte, a gente tem todo paciente que vem doador, a gente tem testado. É claro que ninguém quer fazer um transplante com um paciente Covid positivo. Felizmente a gente não teve nenhum caso positivo, mas a gente já tem testado, já um número relativamente pequeno, porque só agora os testes chegaram, mas assim, então é importante testar os pacientes. Os casos novos que chegam para tratar leucemia, linfoma, ou o que seja, ou para fazer transplante, eles precisam ser testados e essas decisões, esse é o ponto de partida para a decisão. Então, acho que é uma decisão complexa, ela precisa ser compartilhada e tem sido difícil, mas a gente tem conseguido fazer. Perfeito. Doutor Evandro, dentro dessa linha que o doutor Wellington estava expondo sobre a questão do transplante, e aí estendendo para outros casos, né, outras doenças hematológicas, como fica a prevenção, né? Assim, especialmente assim, uma pessoa que já foi transplantada, já fez o transplante, está num momento, né, do sistema imunológico comprometido, da mesma forma que outros pacientes que estão fazendo quimioterapias. Qual seria a prevenção? Existiria uma prevenção mais específica, além do que já está sendo recomendado à população de uma forma geral? É importante isso que você está falando, Gisele, porque, na verdade, assim, a chance de uma pessoa, um imunossuprimido, seja por transplante, seja por tratamento quimioterápico, etc., a chance dessa pessoa pegar um coronavírus vai ser a mesma que qualquer um de nós. Ele não vai ser mais chance porque ele é imunossuprimido. O problema é possível que nesse paciente imunossuprimido a doença tenha manifestações ou complicações mais graves. Então, esse é um ponto. Então, quais têm sido as recomendações, de um modo geral, para a população? Fundamentalmente, isolamento social, fundamentalmente uma higiene, eu diria, certamente adequadamente neurótica das mãos. A questão aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a partir de amanhã, sexta-feira, a Prefeitura Municipal determinou que toda a população tenha que usar máscaras nas ruas. Então, não estou nem discutindo se isso está certo ou errado, se isso tem impacto diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde a Carla está. É possível que existam diferenças em medidas regionais, porque acho que não vai existir certamente uma verdade única, mas o que está por trás disso é fundamental que você tente considerar não transmitir essa doença para uma terceira pessoa. Isso é crítico. E, consequentemente, qual é a maneira que uma pessoa que é imunossuprimida, de novo, seja por transplante, seja por um tratamento oncológico ou hematológico, etc., tem que fazer se proteger? Manter isolamento social, higiene rigorosa de mãos, uso de máscaras, na medida do possível, lembrar, é claro que é super, eu diria, entre aspas, até fácil nós falarmos disso, mas de repente você pega um paciente que tem idoso que não tem outra opção senão conviver numa mesma casa, no mesmo ambiente onde tem crianças que possam ser portadores assintomáticos. Então isso é muito, muito difícil e requer provavelmente um grau muito grande de disciplina, um grau muito grande de comprometimento psicossocial, porque ficar afastado do seu ente querido, convivendo só por vídeo, ou quem tem, na verdade, quem tem condição de ter vídeo, né? Nós temos que lembrar que nós temos uma população onde tem um contraste social, econômico brutal, né? Então, assim, não são todas as pessoas que têm as mesmas condições até de se manter em isolamento social. Mas não existe uma forma de eu prevenir, um medicamento para eu prevenir, um teste para eu prevenir. Do ponto de vista de
Eu queria tocar num assunto, complementando o que o Wellington falou, sobre a questão dos testes. Ele está falando de testes nos pacientes ou nos candidatos a transplante. E é importante que a população saiba, por exemplo, que esses hospitais, principalmente esses hospitais que estão lidando com pacientes imunossuprimidos, no caso, o Grupo Oncoclínicas tem isso, tem sido recomendado para nós testar o funcionário, o colaborador da assistência de saúde. Eu preciso garantir que esse colaborador não tenha vírus. E se ele tiver alguma suspeita, a mínima suspeita que ele tem que ser afastado. E isso está sendo feito. Então, está sendo feita uma busca, um rastreamento brutal de pessoas com suspeita de infecções respiratórias, seja por triagem clínica, triagem pré-triagem por profissionais de saúde mesmo, sejam por testes. E a ideia é garantir para esse paciente imunossuprimido, para esse paciente oncohematológico que tenha que ir no hospital, que tenha que ir na clínica, que tenha que fazer esse tratamento, ele tenha alguma segurança, né? Dentro do que ele não pode deixar de fazer o tratamento dele. Ele vai, por mais que ele possa estar em isolamento social, ele tem que sair de casa para ir no médico ou para ir na clínica receber a dose de quimioterapia, etc. Então, isso é importante. Esses centros hospitalares, eles têm que garantir esse cuidado, esse esforço no cuidado a esse paciente. Perfeito, obrigada. Doutora Carla, dentro dessa linha, medidas de segurança que estão sendo tomadas justamente para esses pacientes irem fazer seus tratamentos em segurança, que a senhora poderia citar a mais do que o doutor Evandro já comentou aqui, de medidas que o grupo tem tomado para garantir essa tranquilidade do deslocamento da chegada à clínica desse paciente que precisa estar em isolamento e, ao mesmo tempo, precisa se deslocar, né? Assim, é um ponto de cuidado, né? E, ao mesmo tempo, eu queria também perguntar, a gente até já conversou um pouquinho sobre isso, mas assim, a questão é assim, que tipo de tratamento é possível fazer em casa e que tipo de tratamento exige, de fato, a presença na clínica, né? Então, a clínica, aqui no Rio de Janeiro, a gente bolou, na verdade, um plano, e isso é uma coisa que está acontecendo em todas as clínicas. Na verdade, a Oncoclínicas, em geral, tem feito reuniões, os diretores técnicos de todas as unidades têm feito reuniões todos os dias, às 19 horas, e já traçando planos e mudanças de acordo com as necessidades para que haja cada vez mais segurança em cada uma das clínicas. Bem, lá aqui no Rio de Janeiro, a Oncoclínica elaborou o plano de que todo paciente que vier para a clínica ser tratado, ele primeiro é abordado por um profissional de saúde, que vai identificar se esse paciente está com sintomas gripais, e caso ele esteja com sintomas gripais, na verdade ele será orientado, ele logo recebe uma máscara, se ele já não tiver com uma máscara, ele logo recebe uma máscara, ele é atendido no consultório separado, no consultório que fica na parte térrea, onde ele não tem contato com outros pacientes, e ali ele vai ter o seu atendimento com o seu médico, da orientação que ele realmente precisará receber ali na clínica, e todas as orientações em relação a como deve ser feita, então, a abordagem para esse paciente. Com isso, a gente consegue separar aquele paciente que tenha sintomas gripais do restante dos outros pacientes. Outra questão que nós fizemos é tentar absolutamente... num projeto de que haja um isolamento, onde você não sente em cadeiras próximas umas às outras, há um distanciamento maior entre as cadeiras, os profissionais estão de máscara, toda a orientação, tanto no setor de atendimento, de recepção do paciente, quanto no setor onde os pacientes vão esperar a consulta e propriamente no setor onde o paciente vai ser atendido para fazer a sua quimioterapia venosa,
todos os profissionais preparados, na verdade, com toda a parte de higienização e com os cuidados para não permitir nenhum tipo de aglomeração ou tentar não permitir nenhuma demora exacerbada, onde o paciente tenha realmente o seu atendimento muito rápido e só vai comparecer à clínica aquele paciente que necessite realmente estar ali. Um paciente, o que nós temos feito é tentado desmarcar ou remarcar as consultas ou fazer o máximo possível de consultas por telemedicina. Então, a gente consegue permitir que o paciente ele não fique sem atendimento. Ele será atendido, mas obviamente com a maior segurança. Mas aquele paciente que, como você falou, precisa realmente comparecer à clínica, a clínica está preparada para dar a ele o melhor conforto. Recentemente, nós fizemos a avaliação de todos os médicos, todos os médicos fizeram o teste de PCR, justamente para dar aquilo que o Evandro falou, né, a avaliação para dar uma segurança de que estão todos saudáveis e em condições, ou pelo menos não colocarão os pacientes em risco, já que nós sabemos que existe um percentual de profissionais de saúde, um percentual realmente de indivíduos que são assintomáticos e que ainda assim têm a possibilidade de estar colonizados pelo vírus. Bem, a proposta, então, é dar ao nosso paciente a melhor segurança possível. E quando você fala sobre o tratamento oral, isso é bem importante porque na hematologia isso é bem possível. Ultimamente, nós temos tido um boom de surgimento de novos tratamentos, esses tratamentos efetivos, muito, muito efetivos em relação às patologias oncológicas, mas em comprimido. Isso permite que o paciente tome esse comprimido em casa e aí ele fica na segurança do seu lar, ele vai fazer os exames de sangue em casa. Isso é outra questão que a Oncoclínica fez também, que é bem interessante, um acordo com os laboratórios de maior peso em relação à possibilidade de ter uma estrutura, e esses laboratórios parceiros da Oncoclínica estão colhendo em casa o sangue dos nossos pacientes, os exames dos nossos pacientes com toda a segurança, para que ele não corra risco de ir aos laboratórios. Eu não estou falando do Covid propriamente, eu estou falando de exame de sangue para que a gente permita que nós vamos avaliar esses exames e permitir que esse paciente tenha condição, então, de fazer o tratamento. E aí a outra questão nessa situação de tratamento oral é bem interessante porque, como falei, é possível que o paciente consiga tratar, então, em casa. Não são tratamentos inferiores, muito pelo contrário. Nós temos discutido bastante essa possibilidade. E aí, numa condição em que o paciente seja muito idoso e não tenha condição realmente, ou o risco dele ir à clínica, ou dele não é o ir à clínica, porque existe todo um trajeto até chegar lá, numa possibilidade, de acordo com a sua patologia, é possível que nós consigamos, então, fazer um tratamento oral. Eu vou puxar a brasa para a minha sardinha aqui, a maioria sabe que eu trato de paciente com leucemia mieloide crônica, e olha que coisa boa, hein, Evandro? Leucemia mieloide crônica não tem risco. O paciente está em casa, tomando comprimido, tomando seus inibidores de tirosina quinase, os seus medicamentos são comprimidos e realmente a gente tem uma segurança grande. Então, muitos pacientes têm me ligado, e aí, eu tenho que parar de tomar o inibidor, eu tenho que parar de tomar o medicamento? De jeito nenhum. De jeito nenhum, o medicamento tem total segurança. É óbvio que alguns pacientes que apresentem os neutrófilos, que são as células de defesa mais baixas, esses pacientes nós podemos avaliar a possibilidade de reduzir dose de droga. Então, como eu falei inicialmente, há uma segurança na conduta do paciente frente a essa pandemia, de forma que o nosso paciente pode ter a certeza de que ele estará seguro com a melhor conduta possível. Óbvio, essa conduta toda baseada na questão científica, não é uma questão de achismo, é muito importante que a gente esteja embasado cientificamente em relação a isso, dando então ao nosso paciente o melhor tratamento. Agora, quando tiver que ir à clínica, vá, porque a segurança também estará garantida. Isso é importante. Obrigada. Doutor Wellington, que bom vê-lo. Tudo bem? Agora a câmera está ótima. Então, eu queria, enfim, se eu quiser comentar também um pouco dessa linha da segurança ao paciente desses deslocamentos, mas eu queria lhe perguntar um ponto sobre, em relação aos novos casos, né, que a gente conversou um pouquinho antes sobre isso. Como é que o senhor avalia os efeitos dos adiamentos de exames diagnósticos
dentro desse processo de pandemia, o que o senhor imagina que isso pode gerar de efeitos negativos de diagnósticos já em estágios menos precoces, mais tardios? Como isso impacta no tratamento dos pacientes, de uma maneira geral? Pois é, Gisele, você tem razão. Há uma preocupação nossa muito grande quanto a isso. Os casos novos, as doenças continuam aparecendo. Está todo mundo paralisado com a história do Covid, mas as doenças continuam acontecendo, as pessoas continuam adoecendo. Esses atrasos seguramente vão trazer transtornos e vão fazer com que pacientes cheguem com doença mais avançada. Em alguns cenários isso não tem muito impacto, em outros o impacto pode ser devastador, pode significar inclusive a chance de cura do paciente. Essa é uma coisa que nos preocupa muito. Por isso é que a gente pensa e acredita que, na medida do possível, os pacientes devem procurar os seus médicos. Pacientes que apresentam algum distúrbio clínico, algum sintoma, alguma manifestação, procure o seu médico, seu clínico, o seu pediatra, o seu médico de confiança, onde você estiver, para que ele faça uma avaliação. A gente tem visto pacientes que, isso infelizmente já tem acontecido, pacientes chegando com diagnóstico de leucemia, com quantidades absurdas de células no sangue, já apresentando sinais e sintomas há mais dias, mas que com medo do vírus, do Covid, eles vão postergando essas idas aos médicos. É claro que aquela cirurgia de varize, aquela cirurgia eletiva, a cirurgia plástica, essas coisas podem ser adiadas e não podem nem ser discutidas, mas se as pessoas estão com algum tipo de manifestação, sejam tumores, ou seja, sejam caroços, sejam linfonodos aumentados, ou ínguas, ou se começam a ficar com sintomas de anemia, ou seja, devem procurar o seu médico, o médico mais próximo, o posto de saúde que ele tiver acesso, para poder dar chance ao diagnóstico ser feito. Que aqueles casos novos de doenças hematológicas, principalmente as de natureza maligna, elas precisam ser tratadas prontamente. E certamente vão ser. A maioria dos hospitais hoje, tanto público quanto privado, já estão fazendo alas separadas para pacientes de Covid, já estão tentando assegurar com que os pacientes não Covid também sejam tratados de modo adequado. Então, isso é uma coisa importante. Eu acho que os casos novos a gente não pode deixar de atendê-los, mas, infelizmente, a gente já percebe essa dificuldade e isso pode ter impacto no prognóstico. Perfeito, obrigada. Doutor Evandro, eu vou passar aqui uma pergunta da Sônia Fernandes Gomes Moresi. Ela diz que ela tem um problema, enfim, o problema dela é de deficiência de ferritina, que ela faz tratamento com reposição endovenosa de sulfato ferroso. Ela pergunta se ela corre mais riscos de complicação pelo Covid. O que o senhor responderia a Sônia? Bom, boa tarde, Sônia. Eu acho que teria que ter exatamente, mas assim, ela deve estar falando que ela tem uma anemia por deficiência de ferro, que cursa, entre outras coisas, entre outras alterações laboratoriais, cursa com uma dosagem de ferritina, que é um centro laboratorial comum, em níveis baixos, abaixo do normal. Tem várias razões que causam esse tipo de anemia. Então, tem inúmeras razões. Então, por exemplo, pode ser uma anemia ferropriva numa criança por questão alimentar, pode ser uma anemia ferropriva num paciente idoso porque tem alteração gastrointestinal e está tendo sangramento crônico, que precisa ser investigado. Então, tem uma série de questões que envolvem a anemia por deficiência de ferro em si. Quanto ao fato, simplesmente ao fato de ter que fazer reposição ocasionalmente de ferro por via endovenosa, possivelmente porque talvez a absorção oral dela não seja das mais adequadas, isso a colocaria por si só um risco maior de complicação. Eu acho que a gente não tem informação suficientemente forte para dizer isso. Em princípio, só essa me parece, por bom senso, que não a colocaria num risco maior, mas, novamente, eu reforço, depende de qual a doença de base que faça com que ela tenha que fazer essa reposição.
Então, em princípio, só pelo simples fato da reposição de ferro não me parece ser o problema crucial. Perfeito, obrigada. Nesse sentido é interessante, porque eu queria, só mudando um pouco o enfoque e vendo como é que está a nossa vida, né? Então, chega a Sônia apresenta um caso e, aparentemente, eu não sei se esse tipo de pergunta que a Sônia fez já foi feita para Carla ou para o Wellington. E é curioso porque nós temos um grupo de hematologistas do Oncoclínicas num desses aplicativos de conversas sociais. Então, não vou fazer propaganda do aplicativo que chama WhatsApp, desculpa, eu já fiz. Mas nós temos um grupo gigantesco com hematologistas do Brasil inteiro. E eu estava aqui sem ver, abri o aplicativo, acho que a última vez que eu abri foi por volta de meio-dia, ou um pouco antes de meio-dia, e agora tinham 64 novas mensagens. E essas mensagens incluem desde artigos científicos. Entrou um companheiro novo no grupo ontem, ou hoje de manhã, não lembro exatamente, acho que foi ontem, que resolveu publicar não sei quantos artigos, postar artigos. E aí os nossos colegas de todas as clínicas do Brasil, para quem não sabe, a Oncoclínicas tem clínicas no Brasil inteiro, né? Então, assim, fazendo inúmeros comentários. Então, assim, e ainda surgem casos novos, como talvez, assim, novos no sentido de questões novas, como essa que a Sônia nos coloca aqui. Então, assim, a gente está num aprendizado constante. Eu vou ver até se daqui a pouco alguém posta alguma coisa aqui referente a isso. Se postar dentro da live, eu até respondo para a Sônia alguma ideia diferente disso que eu falei. Perfeito, obrigada, doutor. Doutora Carla, aqui temos uma outra pergunta aqui do Djalma Filho Rui Assunção. Ele é paciente mieloma múltiplo em remissão. Ele em uso da medicação talidomida com risco maior de infecções. Ele pergunta, claro que a gente sabe que cada caso é um caso e provavelmente ele já deve ter perguntado para o médico dele, mas ele lhe pergunta o seguinte aqui, que se seria interessante ele suspender por um tempo essa fase de manutenção. Então, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a manutenção no paciente com mieloma múltiplo. Na verdade, é difícil definir qual é exatamente a fase que ele está. Me parece que é um paciente que está fazendo manutenção com a talidomida. O mieloma múltiplo é uma doença, é um câncer realmente do aumento de plasmócitos. São plasmócitos que acabam... Você tem um tratamento e é um tratamento muito longo. E esse tratamento longo, eu estou falando isso para colocar todos os pacientes no mesmo contexto, é um tratamento que ele é feito por fases. Então, você tem a fase da indução, você tem a fase, se for um paciente que tenha critério para ser transplantado, ele vai ser transplantado no transplante autólogo, depois uma fase que pode existir ou não de consolidação e depois uma fase de manutenção. É complexo isso, né, Evandro? O Evandro estava falando sobre essa coisa da ferritina, a gente está inferindo aqui que seja um paciente, então, que está em manutenção. Eu não posso dizer para você que você tenha possibilidade de suspender a talidomida, porque depende muito como que o seu organismo está reagindo à talidomida. A gente tem pacientes que usam talidomida e não tem efeito hematológico no sentido de diminuição da imunidade de uma forma muito importante, e tem outros pacientes que apresentam um evento adverso que é realmente uma propensão maior a ter infecção. Agora, se você tiver com a sua doença completamente controlada, realmente a nossa proposta aqui é que você converse com o seu médico, porque depende de onde você mora, depende qual é a possibilidade que você tem aí de estar muito próximo dessa questão do vírus. Se você morar no interior, por exemplo, onde talvez a incidência esteja menor, onde você tem uma segurança maior, é possível que você possa manter sem nenhum problema a questão do uso da talidomida. Agora, se você, por exemplo, tem um paciente com Covid na sua casa, você é um contactante domiciliar e você está usando a talidomida e isso te angustia, mas a sua doença está completamente controlada, é possível
suspender se a talidomida estiver sendo usada como manutenção? Sim, é possível, mas eu não posso te dar essa resposta final, como o Evandro também aí, a gente não diz isso de uma forma categórica, porque você tem um médico assistente que é absolutamente hábil para te dar essa determinação do que você deve fazer. Tudo depende do contexto em que você está vivendo. A ideia é pesar, mais uma vez, risco e benefício. Se a sua doença estiver progredindo, aí a sua doença, na verdade, tem prioridade em relação ao Covid. Se a sua doença estiver totalmente controlada e você está mais próximo do risco do Covid, aí pesa mais realmente a questão do Covid. Perfeito, obrigada, doutora. Doutor Wellington, agora é para o senhor a pergunta aqui, olha, o Francisco Figueiredo, ele diz o seguinte, que o filho dele fez transplante de medula há 6 anos e hoje não toma nenhum medicamento. E aí ele diz que o Francisco, que é o filho dele, gostaria de saber sobre o risco nesse tipo de caso. Imagino que seja o risco de desenvolver, de contágio, desenvolver a forma mais grave da doença, né? O que o senhor diria? Pois é, Francisco. Franciscos, né, são 2, né? Um paciente que já está há 6 anos fora de transplante e já que não está tomando nenhuma medicação, provavelmente já tem a sua imunidade bastante restaurada. Provavelmente o Francisco, paciente, já está tendo a mesma capacidade de lidar com o vírus do que um paciente que não fez transplante. Porque são 6 anos já fora, é o tempo suficiente para a restauração de todo o sistema imunológico, embora a gente saiba que basta ser transplantado para que algum tipo de fragilidade possa acontecer. Eu, a princípio, eu faria com todos os procedimentos aí para evitar o isolamento, a lavação de mãos, o uso do álcool gel, evitar contato com pessoas positivas, mas eu não teria uma preocupação, e como a gente não tem, a nossa orientação para os nossos pacientes que já estão há muito tempo fora do transplante, longe do período de transplantar, em que eles já não estão usando mais drogas imunossupressoras, que não tem doença do enxerto contra o período crônica e inatividade, que essas pessoas devem ser tratadas e consideradas como pessoas normais, que até para isso é que eles fizeram o transplante, para ficar curado da sua doença e voltarem para a normalidade. 6 anos depois já é um prazo suficiente para que isso aconteça. Francisco, eu ficaria tranquilo. Claro, há riscos da aquisição desse vírus. Essa pergunta, ela nos remete também a um momento em que mostra a nossa ignorância. Ignorância no sentido de que nós não temos informações, nós não temos dados para avaliar qual que é o impacto da aquisição de vírus como o coronavírus em pacientes como você. Então, a expectativa nossa é de que, e essa expectativa ela é teórica, ela é intuitiva, é de que num paciente há 6 anos pós-transplante, que não tem doença do enxerto contra hospedeiro, que não toma imunossupressores, em que a aquisição do vírus vai ter um curso habitual. Agora, o curso habitual não significa que vai ser um curso benigno. Mesmo pessoas que não fizeram transplante, que são consideradas com um sistema imunológico normal, elas podem ter um curso devastador. Até porque muitos dos problemas que se acredita da patologia da infecção pelo coronavírus é derivado de uma resposta imunológica exagerada, que faz com que o dano colateral dessa resposta é que provoque as lesões que eventualmente possa até levar o paciente a uma situação muito grave de óbito. Então, eu não vejo necessidade de preocupação além da habitual. Eu acho que todos na casa aí devem ter a mesma preocupação do paciente transplantado e os não transplantados. Perfeito, obrigada, doutor Wellington. Doutora Carla, aqui temos uma pergunta da Esmeralda Lopes dos Santos, que eu queria emendar também com uma questão aqui que eu acho que é um ponto bom, que é em relação à prevenção de todos na casa, né? Como o doutor Wellington acabou de falar também. Ela pergunta o seguinte, ela conta que a mãe dela tem 83 anos, tem mieloma múltiplo, e ela gostaria de saber das precauções que ela deve tomar para cuidar da mãe. E
também gostaria de saber os cuidados que ela deve ter com a mãe ao receber a medicação e também para ir à clínica uma vez por mês. Elas estão bem, elas estão em isolamento social, mas eu acho que isso levanta um ponto que é a questão dos cuidadores, né? Assim, um pouco como que outros... Já falamos disso aqui na live, mas acho que poderíamos voltar para acentuar um pouco mais aí a questão da prevenção. Já teve gente que perguntou aqui se deve usar máscara em casa. Então, assim, existem procedimentos específicos aí nesse caso? Só lembrando aqui que é uma pergunta muito parecida aqui com a do Roberto Coelho de Berredo, que faz tratamento de leucemia mieloide crônica e que também pede um procedimento específico de prevenção. Bem, então, Esmeralda, obrigada pela oportunidade, né, de falar sobre esse tópico, que é bem interessante. O outro paciente, eu não me lembrei o nome. Roberto. São doenças completamente diferentes e aí eu vou explicar essas diferenças. Então, significa que os cuidados são um pouco diferentes. Bem, a Esmeralda, a mãe da Esmeralda, é uma paciente idosa e tem mieloma múltiplo. Já pelo fato de ser idosa, acima de 60 anos, e aí a gente está falando mais ainda, né? E eu gosto de falar essa expressão, né, da super prioridade, acima de 80 anos. Minha mãe tem acima de 80 anos e ela adora ser chamada de super. Então, a mãe da Esmeralda é super. E nesse sentido de ser super, merece super cuidados. E esses cuidados, sem dúvida alguma, são muito necessários, porque a Esmeralda, ela pode ser uma carreadora do vírus para a mãe. E óbvio que ela não quer isso, nenhum de nós quer. Então, quais são os cuidados a serem feitos? Na verdade, a mãe da Esmeralda precisa ficar em casa, com certeza absoluta, totalmente em isolamento social, mas dentro de casa. Claro que ela vai poder, se ela tiver condição de estar andando e tal, ela vai conseguir, ela está permitida ela andar pelos cômodos da casa, mas deve realmente ter um isolamento completo da parte de fora. E a pessoa que precisa sair, se houver em casa alguém que precisa sair, e eu estou falando do precisa, o precisa significa aquela pessoa que precisa ir trabalhar ou realmente precisa fazer compras. Eu tenho recebido muitos pacientes idosos que têm feito compras pela internet, compras por telefone, compram e as pessoas entregam, faz-se uma higiene e aí recebem, então, os mantimentos dentro de casa. Isso é uma boa opção realmente a ser feita. Mas se por via de qualquer situação isso não é possível de ser feito, a pessoa que sair de casa, ela deve usar máscara, ela vai usar máscara fora de casa. Isso realmente é uma recomendação. Saiu recentemente um artigo que se você usa máscara e a outra pessoa usa máscara, a chance de contaminação reduz imensamente do que se só uma das pessoas, o contaminado ou o não contaminado, usarem máscara. Então, isso faz toda a diferença, é necessário isso, até porque quando você está de máscara, no mínimo você não coloca a mão no rosto, isso também já é uma excelente vantagem. Bem, quem sair de casa deve ter o cuidado de usar máscara, deve ter o cuidado de quando retornar para casa, ter o cuidado realmente com as suas roupas. As roupas são foco de contaminação, os sapatos devem ser usados, sapatos para fora de casa, sapatos para dentro de casa, também são focos de contaminação. Mas o principal é lavar as mãos logo quando chegar em casa, lavar com álcool gel, com álcool gel ou álcool a 70. Obviamente, em casa vai ser mais fácil o álcool gel. E, se for possível, trocar sua roupa logo que chegar em casa e você ter uma higiene em relação a essa questão das roupas muito mais profunda. Não vejo necessidade de usar luva, porque a luva tem um grande problema. Quem está de luva se sente confortável e protegido, mas ele acaba não lavando. E aí ele é foco de infecção para outra pessoa. Então, quem está de luva vai tocando na maçaneta, vai tocando nos botõezinhos dos elevadores, ou toca no próprio... onde for, no supermercado, no carrinho do supermercado, e acha que com a luva você está protegido. Mas, na verdade, você está com a sua luva contaminando vários lugares. Então, a ideia você pode até usar a luva fora de casa, mas quando entrar em casa, tira, lava bem a sua mão, bota o seu álcool, o álcool gel, e toma esses cuidados. Em relação à Dona Esmeralda, então, ou na verdade a mãe da Dona Esmeralda, a proteção é essa. Mas o Roberto, ele tem uma outra doença que se chama leucemia mieloide crônica,
E, mais uma vez, eu vou puxar a sardinha, que é a doença que é o protótipo do tratamento das doenças oncológicas, na verdade, né? Mudou a história natural do câncer no mundo, o tratamento da leucemia mieloide crônica. Por que eu digo isso? Porque através de um medicamento que é comprimido, você consegue realmente controlar completamente essa doença. Nesse sentido, você não tem uma imunidade baixa por causa da doença, pelo fato dela estar controlada. E também o medicamento não te diminui a imunidade, a menos é óbvio que esteja exercendo um evento adverso. E aí, com isso, a sua imunidade está baixa. Então, nesse sentido, Roberto, você vai ter os cuidados que qualquer outra pessoa precisa ter, que eu preciso ter. Né? Obviamente, a gente, como profissional de saúde, tem que ter todo o cuidado do mundo, mas também vai ter os mesmos cuidados. Lavar bem sua mão, colocar o álcool gel e manter o distanciamento social. Isso é fundamental. Então, os cuidados, na verdade, acabam sendo os mesmos, mas a patologia de base, ela não tem uma diminuição da imunidade entre uma e outra, e isso faz, obviamente, toda a diferença em relação à vulnerabilidade ao Covid. Obrigada, doutora. Está chovendo pergunta aqui. Doutor Wellington, na verdade, eu queria fazer uma pergunta sobre, a gente já falou um pouquinho disso, mas eu queria voltar no assunto, que é a questão uma vez diagnosticado um paciente com uma doença hematológica, enfim, claro que temos vários graus, mas assim, como é que está sendo conduzido isso, né? Que tipo de tratamento tem sido feito, se necessariamente esse paciente ele vai desenvolver a forma mais grave da doença, se ele pode desenvolver uma forma mais leve. Eu queria perguntar isso, emendando aqui uma pergunta que um pouco já foi respondida, mas eu acho que vale a pena voltar nela, que é o Carlos Sérgio perguntando se o paciente transplantado de medula, quais são os cuidados e riscos. Então, aqui para o Carlos a gente tem essa dúvida, que é uma dúvida também do José Maurício de Rezende, que foi transplantado 2 vezes de medula por mieloma múltiplo, está de quarentena já há 1 mês e pergunta se deve continuar de castigo. Bom, na verdade são três itens, né? Acho que 3 itens, Isso. O primeiro item tem a ver com o diagnóstico recente do paciente, que ele precisa ser tratado. A tendência é que todo paciente deve ser tratado de um modo convencional, do que ele receberia normalmente se não houvesse essa epidemia do Covid acontecendo agora. Esses pacientes que chegam com doenças que demandam quimioterapia, que demandam ou imunoterapia, ou mesmo transplante, ou algum tipo de terapia celular, eles precisam primeiro ser testados. Acho que o ponto de partida hoje é testar. Não dá mais para tomar qualquer decisão com esses pacientes sem saber se eles são positivos ou não para o Covid. Felizmente, para nós, ainda está cedo, a gente ainda não está chegando nesse caso, mas seguramente vão aparecer muitos pacientes positivos. O paciente que tem Covid positivo, ele certamente não vai poder ser tratado de um modo convencional. O tratamento dele vai ter que ser adequado e adaptado à condição, pelo menos por 2, 3, 4 semanas, até que ele supere essa infecção e possa, sim, ser tratado. Então, há necessidade do time que tratar para esse paciente ter esse plano de contingência, saber, olha, numa leucemia linfoblástica eu vou fazer aquilo, numa leucemia mieloide eu vou fazer aquilo outro, num paciente com mieloma eu vou fazer aquilo, vou seguir esse caminho ou aquele. Então, essa é uma necessidade de adaptação do tratamento. O paciente que testar negativo, ele deve ser tratado de modo convencional, de acordo com os protocolos do serviço que ele está envolvido. Isso é uma coisa importante. Eu imagino que alguns desses pacientes vão estar, sim, chegando com doença mais avançada ou chegando com algum retardo no seu diagnóstico que pode trazer outras comorbidades, ou seja, o paciente já pode, além da doença em si, já está com outros problemas causados assim, pelo impacto da doença, como infecções, como algum tipo já de falência orgânica, com algum tipo de lesão em algum órgão importante. Mas o fato é que esses pacientes positivos devem ser adaptados ao tratamento e esperar a evolução da doença e ver como é que vai acontecer. Os pacientes negativos devem ser tratados de modo convencional.
Você tem que me relembrar as outras duas, mas, assim, mas eu já lembrei a terceira, quer dizer, o cuidado que o paciente transplantado deve ter. Eu acho que o paciente transplantado tem um contínuo, desde o paciente recém-transplantado, que acabou de ter alta do hospital, que ainda está recebendo imunossupressores, está recebendo uma série né, ainda tem lesões importantes nos seus órgãos e tecidos. Esse paciente precisa ser visto de perto. Esse paciente, assim, todo o acompanhamento e o follow-up deles deve ser o de rotina e não devem perder, mas toda a orientação vai ser feita pelo time que procedeu a esse transplante. Os pacientes que já estão mais avançados no processo, que já não estão tomando remédio, que já estão tomando menos remédio, também devem ser sempre orientados, mas provavelmente esses pacientes vão ter que se aproximar já dos cuidados habituais, que a Carla já falou bem, dos pacientes, das pessoas normais, ou seja, o Covid para eles pode ser um problema sério. Nós também não temos informações suficientes sobre qual que é o impacto da infecção do Covid no paciente transplantado. Existem já algumas informações, recentemente saiu um trabalho importante do Registro Internacional de Transplantes, onde os dados são todos compilados, de todos os transplantes do mundo praticamente, onde se observou que 26% dos pacientes que foram transplantados recentemente em países onde a incidência está alta, nós estamos falando dos Estados Unidos, Estados Unidos basicamente, Nova York principalmente, França, Itália e Espanha, 26% dos pacientes pós-transplantes que morreram testaram positivo para o Covid. Nós não sabemos se o Covid foi só um passageiro aí nesse processo ou se o Covid é que levou esses pacientes à morte. O fato é que o Covid já está sendo vizinho, ele já está se apresentando junto com outras complicações que podem levar o paciente à morte. Então, a gente não tem muito claro qual que é o significado disso. A segunda questão, a questão do meio, qual que era? Você pode me lembrar, por favor? Não, era na linha do transplante também, eram duas perguntas sobre paciente transplantado. E o segundo, ele havia comentado que já tinha sido, o José Maurício, que tinha sido transplantado 2 vezes por mieloma múltiplo, mas eu acho que está respondido, assim, acho que não tem nada específico que ele pergunta. Tá bom, obrigada, doutor. Doutor Evandro, eu gostaria de comentar alguma coisa nesse caso do diagnóstico positivo de Covid, e eu também queria emendar mais 2, estou tentando correr aqui, porque a gente tem mais 10 minutos e tem muita pergunta, mas vou emendar com uma pergunta aqui da Márcia Matias de Almeida Angelis, não sei. Ela pergunta se existe algum risco de complicação para quem tem trombofilia, deficiência da proteína S e toma anticoagulante. Na verdade, especificamente, assim, eu sei que a infecção do Covid tem algumas alterações de coagulação. A coagulação especificamente não é a minha melhor da minha área que eu atuo. Nós temos até colegas especialistas em trombofilias, etc., e que poderiam responder certamente muito melhor, mais apropriadamente do que eu. Eu poderia me comprometer com ela, se vocês quiserem, ela pegando o e-mail, a gente pode passar uma resposta na forma de e-mail de um dos especialistas do grupo em trombofilia. Eu ficaria muito mais confortável que novamente falar com uma resposta baseada no bom senso, numa alguma coisa do tipo assim. Em tese, eu não vejo problema, mas enfim, acho que ficaria mais confortável dessa forma. Perfeito. Perfeito. E em relação à questão do diagnóstico positivo, doutor Evandro, o doutor Wellington fez alguns comentários, gostaria de saber como é que o senhor está vendo esse cenário também. Uma vez com o diagnóstico positivo, como tem sido essa conduta de vocês aí nos pacientes com doenças hematológicas? Eu entendo essa situação que o Wellington colocou como um cenário, vamos dizer assim, ideal a ser perseguido, porque eu não consigo ainda ver uma disponibilidade de testes tão disponível a quantidade dos testes para que nós possamos fazer dessa forma
na prática nossa, infelizmente. Eu gostaria que nós tivéssemos mais disponível, agora que os testes estão chegando, os sorológicos, que vão poder nos dizer até informação se a pessoa, por um acaso, já teve contato, já desenvolveu um anticorpo. A gente ainda não está utilizando uma rotina em larga escala. Por isso que muitos das pessoas testadas, preferencialmente, acabam sendo os profissionais de saúde, porque eles são forças de trabalho para a saúde das pessoas, né, para trabalhar nos estabelecimentos de saúde. Mas eu concordo plenamente que então, assim, se você me perguntar como está a minha rotina em relação a isso, a minha rotina está se construindo em relação a isso. E eu concordo plenamente com ele, porque isso certamente fará parte decisória uma parte importante do nosso processo decisório. Nós temos, eventualmente, situações de tratamento que não podem ser adiados e que, eventualmente, eles podem ser modificados ou, que a gente fala, até, entre aspas, atenuados até por um determinado ponto, se a gente soubesse dessa informação da positividade ou não da pessoa, se ela está positiva ou não com o vírus. Eu lembro, é importante a gente dizer que existem o diagnóstico laboratorial do Covid-19, ele fundamentalmente ele pode ser feito por sorologia, mas fundamentalmente ele é feito por PCR, que detecta o vírus. E é interessante isso porque, se nós olharmos qual que é o índice maior de positividade daquelas pessoas que são sintomáticas, esse índice maior de positividade no teste é em torno do 3º ao 7º dia de sintomas. Isso é um lado. Por outro lado, a gente sabe que existem pessoas assintomáticas com o vírus também. Então, qual que é o melhor momento de testar? Como que eu vou me garantir que eu testando hoje, essa pessoa já não teve contato com o vírus anteriormente, eventualmente desenvolveu um anticorpo já 2, 3, 4 semanas atrás, ou ela realmente ainda não teve contato nenhum e é uma pessoa suscetível a desenvolver o vírus. Então, esse processo laboratorial ele ainda tem que estar, na minha opinião, desenvolvido para aplicação em larga escala. A questão da sorologia será super importante, mas e certamente entrará no nosso papel decisório de uma forma forte. Mas ainda não consigo enxergar isso hoje, no dia 14, 15, que dia é hoje? Dia 16 de abril, não consigo enxergar aqui em Belo Horizonte dessa forma. Obrigada, doutor Evandro. Doutora Carla, a Isabel Duarte dos Santos, ela faz uma pergunta recorrente, que inclusive a gente falou disso antes, fora da live, né? Que é sobre a vacina, né? A H1N1. E ela pergunta se para quem fez transplante, se é aconselhável tomar a vacina contra a gripe, a influenza. A questão do transplante eu vou deixar com o Wellington, porque a gente precisa, ele há de concordar comigo certamente, que depende do momento, depende de quanto tempo que a pessoa fez o transplante, em que momento que ela está realmente pós o seu transplante, se ela está no 1º ano, no 2º ano, se ela já fez as outras vacinas prévias. Mas eu queria aproveitar aqui a minha fala para dizer que é muito, muito importante que todos sejam vacinados. E isso é absolutamente fundamental. A gente, recentemente, teve uma fala, na verdade, que ficou muito divulgada contra a vacina. E isso é uma temeridade. Nós precisamos que os nossos pacientes sejam vacinados, porque quando você é vacinado contra a gripe, você, na verdade, está diminuindo a possibilidade da sua internação nos hospitais. Os hospitais hoje precisam estar reservados o máximo possível, óbvio, para dar conta daqueles pacientes que necessitam realmente de internação, e não é só Covid, mas também em relação à internação do Covid. Eu penso que isso precisa ser muito divulgado. Nossa população precisa estar vacinada e realmente há uma necessidade muito grande dessa profilaxia para que você pelo menos não caia num confundimento,
onde você possa ter porque gripe ainda mata, e há um confundimento muito grande em termos de sintomas, e pelo menos isso vai poder te proteger da forma mais grave da gripe e vai evitar, então, que nossos idosos, principalmente, sejam internados. Essa é a população de maior cuidado. Queria só aproveitar também aqui uma palhinha que, quando você perguntou sobre a questão, e o nosso paciente quando ele fica positivo? E aí que é a exatamente, situação, eu ia né? emendar isso. Deixa eu ajudar aqui. Na verdade, assim, quando o nosso paciente é positivo e ele está em tratamento, mais uma vez a gente tem que decidir. Se eu tenho uma doença de base que está controlada, nesse momento em que ele está positivo, lembrando que tudo vai depender do quadro clínico que o paciente está apresentando. O COVID ele tem uma característica muito interessante, que é nem sempre ele vai apresentar a sua forma mais grave logo no início. Então, às vezes, o paciente está bem, é uma febrinha de nada, ou ele está um sintoma gripal bobo, deixa eu continuar minha quimioterapia e continuar o tratamento sem interrupção. E esse paciente lá no 9º, 10º dia, ele pode progredir rapidamente para uma insuficiência respiratória. A proposta, na verdade, a gente tem que medir as consequências das decisões de se mantém ou não o tratamento diante, eu estou falando do caso positivo, da positividade sintomática da patologia. Então, assim, se é um paciente positivo, a gente tem que realmente pensar bastante se a gente mantém o tratamento quimioterápico ou não. Alguns tratamentos que nós fazemos não são quimioterápicos, não são tratamentos que diminuem a imunidade. Então, mesmo diante da positividade, você está diante de um quadro que você consegue postergar o início ou consegue fazer uma interrupção, mesmo que muito pequena, do tratamento, vale a pena fazer isso, porque a tua prioridade agora é o tratamento do COVID. Então, essa é a proposta. Eu vou passar aí para o Wellington, me ajuda nessa questão aí do pós-transplante da vacinação, Wellington, porque isso é contigo. Olha, Carla, eu assino embaixo de tudo que você falou. A questão da vacinação pós-transplante, a gente tem dois tipos de vacinas, que tem vírus vivos e vírus não vivos, ou atenuados ou mortos, né? ou só frações de vírus. Do ponto de vista da vacina da influenza, o que a gente tem recomendado, e que é mais ou menos consenso, é que até 90 dias pós-transplante, do transplante halogênico, você pode esperar, você deve esperar, porque o paciente, primeiro, não é capaz de montar uma resposta imunológica adequada, não vai se imunizar e vai ficar com uma sensação de que foi imunizado, e que é pior, às vezes, do que não fazer nada. Entre 90 e 180 dias pós-transplantes, a gente recomenda que o paciente seja vacinado, principalmente em momentos sazonais, aí, ou seja, que é o nosso momento agora de entrada de inverno, outono, inverno, onde você tem realmente um pico maior. Naqueles pacientes que transplantaram fora dessa estação, outono e inverno, a gente pode até ser um pouco mais liberal e seguir até a cartilha do Ministério da Saúde, que recomenda a vacinação pós-transplante só depois de 6 meses. Nós, transplantadores, não gostamos disso. A gente prefere transplantar mais cedo. A gente acha que é melhor, entre 90 e 180 dias. Mas, de qualquer modo, nós estamos vivendo uma situação atípica. É uma pandemia, é uma situação que nós nunca vivemos nada parecido. O somatório aí de quadros clínicos relacionados com a influenza, ou seja, com a gripe, que podem se confundir com o Covid, pode atrapalhar muito. Daí essa pressão que a comunidade médica, que a comunidade sanitária colocou para poder antecipar a vacinação e vacinar todo mundo. Então, eu acho que os seus pacientes, até 90 dias pós-transplantes, é discutível se eles vão conseguir, se vão se beneficiar de ser vacinados, mas acima de 90 dias pós-transplantes, eles devem ser vacinados, sim, para influenza. Existem algumas vacinas que essas pessoas não podem tomar, não é qualquer vacina que eles podem, mas isso vai ser orientado pelo time que transplantou. Perfeito, obrigado, doutor. Doutor Evandro, então estou aqui com mais algumas perguntas, a gente tem pouco tempo, a gente já vai ter que fazer um encerramento. Eu quero iniciar uma última rodada de perguntas aí, a gente vai para o final, depois para as considerações finais, mas eu estou aqui com uma pergunta do Wilson Rodrigues. Ele pergunta em relação à questão da permanência do paciente na clínica, se é possível minimizar a permanência do paciente
Hoje, ele comenta que o tempo de espera para que a preparação das acetidina é muito grande. E após a autorização, o tempo de espera é de acima de 40 minutos. Acho que ele está preocupado com a segurança ali o que o senhor poderia dizer para tranquilizá-lo aí em relação à permanência na clínica, que tem, enfim, existem medidas de segurança sendo tomadas, né, para a prevenção, o senhor diria. Como é que é o nome dele? Desculpa. Wilson. Bom, boa tarde, Wilson. Boa noite, quase, né? Eu acho, obviamente, que isso é uma questão... Você tem razão, obviamente, você tem toda a razão. O cenário ideal seria aquele onde nós pudéssemos estar com o mínimo de tempo possível, que você pudesse chegar no estabelecimento de saúde e, eventualmente, o tratamento já estivesse até pronto, preparado, etc. Mas a gente vai ter, infelizmente, que considerar, não adianta ser utópico nesse aspecto, e a gente tem que considerar alguma questão de ordem logística, de ordem até mesmo, por exemplo, se o tratamento já estava previamente agendado, se já não estava previamente agendado, se foi uma decisão que aconteceu a partir daquele momento que o médico examinou o paciente, se já estava efetivamente confirmado a presença do paciente na clínica ou não, se era garantido que o paciente chegaria, se a farmácia iria, daquela determinada clínica, iria preparar um medicamento que eventualmente pudesse até ser desprezado, jogado fora, porque por alguma razão, por algum motivo, o paciente não pôde comparecer. Então, tem uma série de questões que são envolvidas nisso e que, de fato, vão ter interferência nesse aspecto que você chama de tempo de espera. De novo, eu acho que um cenário ideal seria aquele onde nós não precisássemos esperar tanto. No entanto, eu acho que os estabelecimentos de saúde devem certamente prezar pela segurança do paciente no que diz respeito a questões que a própria Carla colocou, medidas que estão sendo feitas em clínicas. Exemplo, espaço entre as poltronas de espera, mesmo que a clínica depende ou não depende de elevador, número de pessoas que tenham que pegar elevador para atingir na clínica, que o pessoal de saúde esteja paramentado adequadamente, que o uso de máscara seja reforçado, disponibilidade de álcool gel em toda a estrutura da clínica para que a higiene das mãos seja feita. Então, acho que, pelo menos, essa questão, o estabelecimento de saúde deve procurar preservar. Perfeito. Não sei se eu satisfazi, mas... Acho que sim. Obrigada. Doutora Carla, aqui o Bernardo, ele pergunta, ele diz que ele informa que ele tem ovalocitose, eliptocitose, e por tal motivo ele tem alguns problemas com ferritina alta. Hoje faço sangrias com frequência para manter a ferritina baixa. Corro o risco de contrair a forma mais grave da Covid, ou seja, posso me considerar um grupo de risco? Então, todos esses pacientes que apresentam alteração relacionadas a hemácias, né, a célula vermelha do sangue, e porque a ferritina teria esse envolvimento, né, com essa parte de células vermelhas, a gente sabe que o ferro ele faz parte da molécula da hemoglobina, então ele é necessário ali, nesse momento, quando você tem o aumento da ferritina, que é um ferro de depósito no organismo, a necessidade da sangria, que é uma retirada do sangue, na verdade, com o objetivo de diminuir a ferritina. Eu estou inferindo aquilo que ele está falando, isso é muito frequente na polissemia vera, que é uma outra doença onde você tem um aumento grande de células vermelhas. A ideia, na verdade, é que você não tem uma diminuição da imunidade por causa da ferritina ou por causa da redução ou do aumento da ferritina. Normalmente, ele não se torna um paciente mais propenso a ser infectado ou mais propenso a ter um quadro mais grave por causa disso. Agora, isso, mais uma vez, é uma situação que ele precisa realmente discutir com o médico dele. A proposta é que ele tem a mesma chance
de qualquer um. O Evandro falou bem no início, dizendo que não é o fato de você ter uma patologia hematológica que faz com que você tenha mais chance de ser infectado, não é isso. A chance de ser infectado é igual para todo mundo. Então, você deve tomar os cuidados em relação à proteção da infecção, como todo mundo. Isolamento social, e a gente vai bater muito nessa tecla, lavagem das mãos, o cuidado com a máscara, porque é na via aérea que você acaba se infectando. Agora, uma vez infectado, a chance de você ter um quadro mais grave depende, obviamente, dessas comorbidades, dessas situações que diminuam a sua imunidade. A ferritina não está muito relacionada com isso. Então, eu vou aqui dizer para você que assim, não seria um dos fatores mais importantes de redução da imunidade essa sua necessidade de sangria. Lembrando que quando você faz sangria, você faz numa clínica. E aí, sim, o fato de você ter que se deslocar com mais frequência e ir a um banco de sangue, né? um centro onde você tem que fazer a sangria, vai te dar mais chance de ser infectado. Então, você tem que ter os cuidados que a gente acabou de falar. Perfeito. Eu não sei se responde, se essa sua resposta atende também a pergunta do Edmilson, que ele diz que ele foi diagnosticado com hematomacrose e o tratamento terapêutico é dieta com redução de ferro. Neste período onde a imunidade é importante, deve-se manter a dieta? Corre risco da imunidade ser mais baixa. Também sou diabético. Não sei se a hemocromatose, que na verdade você acaba tendo uma sobrecarga de ferro no organismo, e aí isso faz com que você tenha um aumento da ferritina, como falei antes, que é o depósito de ferro. Na grande verdade, quando ele fala, eu tenho que fazer uma dieta pobre em ferro, ele está reduzindo a carne vermelha, basicamente, e os vegetais verdes escuros. Isso não significa redução de imunidade. Agora, os nutricionistas têm dito que esse não é o momento de fazer dieta. Lembrando que ele não está fazendo dieta para emagrecer. Ele está fazendo uma dieta onde ele vai restringir o ferro, que é nocivo aí ao organismo dele. Então, é necessário que ele não tenha um depósito de ferro aumentado, porque essa ferritina ela acaba se depositando no fígado, principalmente, também na parte cardíaca, e faz com que ele acabe tendo algum risco. A gente está falando aqui, no geral, é muito difícil a gente emitir uma opinião sem ver os exames do paciente, né? A gente pode estar aqui diante de um paciente... A gente pode estar diante de um paciente que, sem ver os exames, que ele pode estar com os exames onde a ferritina dele esteja controlada, que ele tenha aí um diagnóstico, mas que ele não tenha uma necessidade absoluta. Ele talvez tenha recebido uma informação do médico dele, uma orientação de que ele não coma tanto ferro, que ele reduza um pouco a quantidade de ferro que possivelmente ele estaria ingerindo. Então, isso não lhe dá, ao fato dele passar a fazer uma dieta que seja reduzida em termos de ferro, não lhe dá um critério de que isso está reduzindo a imunidade dele. Realmente não, ele está se protegendo. Perfeito. Converse com o seu médico, né? Deve ser um mantra, isso, né? Isso. Doutor Wellington, eu queria começar com o senhor aqui nosso encerramento aqui com uma rodada de perguntas sobre a questão emocional aí, né? A gente está vendo assim uma série de perguntas aqui que foram feitas que refletem muito essa angústia, né? Que todos temos vivido, e um paciente com uma doença hematológica, com um problema oncológico, tem naturalmente uma angústia até maior que a nossa, né? O que o senhor diria para que esse paciente mantivesse, como manter a serenidade nesse momento, né, de pandemia, um período de estresse para todos nós? Como é que o senhor recomendaria aí a gente manter a calma e esse paciente também? Pois é, Gisele. Tão simples como ser valente, né? Na verdade, esse é um momento de estresse, de tensão para todo mundo. Para a comunidade, para a sociedade como um todo, para os pacientes, para os cuidadores, para os médicos. A gente tem assistido, tem visto relatos, vídeos e informações de colegas médicos, de pessoas
do time multidisciplinar, desses assim, que tem atuado nesses países aí, mostrando que existe uma tensão e um estresse muito grande no staff médico, no staff de enfermagem, na verdade no staff hospitalar como um todo. Seguramente os pacientes estão muito tensos, os nossos pacientes, o paciente que tem um diagnóstico de câncer, ele já está sob uma tensão, sob uma pressão muito grande, já é obrigado a mobilizar muitas defesas, muitas forças para poder conseguir lidar com isso e manter a capacidade de lidar com a doença, que já tem um inimigo formidável pela frente, e de repente surge outro, surge um vírus, que é uma coisa intangível, que as pessoas não conseguem palpar, não conseguem medir, não conseguem mensurar. Aparecem medidas de isolamento que trazem um desconforto e um distúrbio social grande. Nós temos pessoas que estão confinadas ou que estão, pelo menos, isoladas em casa, e onde começam a surgir conflitos, começam a surgir coisas que normalmente isso não aconteceria, ou em situação normal de temperatura e pressão não aconteceria. Então, na verdade, eu acho que é preciso primeiro ter muita serenidade, não deixar com que mecanismos perversos tragam comportamentos que possam agregar mais problemas e mais dificuldades do que as que já existem, que já tem e que já são colocadas pela doença em si, pelo tratamento, pela dificuldade. Hoje a gente tem dificuldade, por exemplo, com transporte. Pessoas que moram em municípios diferentes não têm problemas com transporte para ir fazer seu tratamento, para ir fazer buscar os seus remédios, para buscar essas coisas. É importante que todo mundo, eu acho que isso cabe a nós médicos, a nós clínicas, a nosso sistema de saúde, tentar oferecer não só os medicamentos em tempo hábil, os remédios em tempo hábil, os tratamentos, as quimioterapias infusionais em tempo hábil, as transfusões, mas também esse suporte, essa ajuda no sentido de manter todo mundo o menos estressado possível e tomando atitudes positivas e construtivas, evitando a todo custo atitudes destrutivas, procrastinadoras e que possam trazer mais problemas do que solução. Eu acho que essa questão é muito importante. Seguramente nós todos vamos sair muito machucados também dessa crise quando ela passar, mas, por outro lado, vai ser um momento de aprendizado, de crescimento pessoal, profissional, emocional, muito importante para todo mundo. Obrigada, doutor Wellington. Doutor Evandro, quais seriam aí suas palavras, suas considerações finais, aí, considerando aí a questão emocional que tanto nos afeta e afeta aí os nossos pacientes? Não acho que seja, talvez seja a pergunta mais difícil que você já fez. Aqui, obviamente, não tem uma fórmula, eu acho que ninguém tem uma fórmula única. Eu diria que, primeiro, é necessário que a gente exercite a consciência, exercite a forma da gente poder aguardar o momento mais adequado para que as nossas vidas se tornem ao que era, do ponto de vista social, melhor. Certamente, nesse momento, a gente vai ter que ter muita calma para lidar, inclusive, com as nossas necessidades emocionais. E, obviamente, elas são diferentes. Novamente, eu friso que são países que têm uma desigualdade social importante. Então, isso, certamente, o que eu falar para mim não necessariamente vai refletir para uma determinada pessoa. Mas o ideal seria que as pessoas pudessem ter calma para tomar decisões que são importantes do ponto de vista afetivo e emocional delas. E, nesse sentido, o que talvez possa nos ajudar na busca dessa calma é acreditar na ciência. De fato, tem que acreditar na ciência, acreditar que é possível, que esses dados epidemiológicos são corretos, que as medidas que nós estamos fazendo, que nós, contigo a população, de modo geral, tem feito, são medidas corretas. Acreditar, como você mesmo mencionou, um mantra, para quem é paciente, para quem já tem uma doença crônica, como uma doença hematológica ou um câncer, acreditar e consultar com o seu médico, discutir com o seu médico quantas vezes necessárias for, para que possa tomar decisões de que a pessoa vai fazer. E
permaneça em casa, na medida do possível, exercite o máximo possível a questão da higiene, do isolamento social, e eu aí talvez fosse até um apelo para que os empregadores do Brasil, do modo geral, que estão tendo seus trabalhos essenciais, forneçam condições para que esses seus empregados possam ir nos seus trabalhos, mas em condições de mais segurança, com menor possibilidade de se contaminarem. Eu acho que isso é importante também. Muito obrigada. Doutora Carla, quais seriam as suas palavras, suas considerações finais aí? Que palavra de alento que a senhora poderia dar aí aos pacientes, ter essa unidade nesse momento? Acho que a minha palavra é a palavra de esperança. A gente precisa ter esperança. E a esperança, ela nos dá força, a certeza de que isso vai passar. Isso vai passar. E como nós falamos, é uma questão de adaptação. Então, às vezes a ansiedade prejudica demais a gente. Então, nesse momento, tente exercitar, como o Evandro falou, a paciência, a sabedoria de você extrair o melhor daquilo, desse momento que a gente está vivendo. Na verdade, esse momento de crise, essa frase é muito antiga e não é uma coincidência que a palavra crise em chinês, alguém já disse isso, né? Está relacionado com uma oportunidade. Então, é a oportunidade realmente da gente se reinventar. Ontem a gente houve um artigo que foi extremamente divulgado, que não pense que você vai ser a mesma pessoa depois que tudo isso passar, porque não será. Então, a gente precisa ter esse momento da gente realmente refletir o que eu preciso parar e eu preciso mudar. E eu vou me reinventar, eu vou me adaptar a essa nova realidade. Isso tudo vai passar e eu vou realmente... o normal vai voltar, mas é o normal do novo, não é o normal do velho. Você não vai voltar a viver aquilo que era antes, você vai viver um novo. E esse novo, provavelmente, e a gente vai trabalhar para isso, vai ser ainda muito melhor. Então, essa é a ideia que a gente precisa sempre passar. Tenha fé, eu creio muito. E a gente precisa ter fé. Fé que tudo isso realmente, Deus está no controle e vai tudo dar certo e a gente vai passar bem por isso. E você precisa estar seguro. E você precisa cuidar dos seus. Eu acho interessante que aumentou enormemente a violência doméstica. Queridos, a gente precisa se tolerar. E a gente precisa se amar dentro da nossa casa. A nossa família é o nosso refúgio, a nossa casa é o nosso pedaço do céu. Precisa ser assim. A gente precisa amar quem está perto da gente, a gente precisa cuidar de quem está perto da gente. E essa é uma oportunidade de um cuidar do outro, um proteger o outro e um realmente viver para o outro. Isso vai nos dar total paciência e a força, porque isso vai passar. Fique em casa, mas fique feliz em casa. Não fique triste em casa, seja feliz de estar em casa. A gente está trabalhando, a gente também quer voltar para casa, a gente volta para casa e encontra uma casa feliz. Então, o meu recado talvez seja esse, de esperança e que você tenha aí realmente momentos para aproveitar aí, para reviver e refazer e se reinventar para ter melhores dias que ainda virão. Muito obrigada, doutora Carla. Bom, infelizmente nós chegamos ao final. Eu agradeço demais a audiência, agradeço à doutora Carla Boquim, doutor Wellington Moraes de Azevedo, por essa participação. Foram muitas perguntas que chegaram, a gente infelizmente não conseguiu responder todas, mas a gente vai levar para a próxima conversa essas perguntas. Eu aproveito para convidar todos que continuarem acompanhando os canais oficiais do Grupo Oncoclínicas, onde são atualizados conteúdos sobre a Covid-19, com foco nos cuidados dos pacientes oncológicos. Onde todas as lives que nós temos feito, nós temos uma relação de lives que podem ser assistidas e seguiremos realizando conversas. Desejo a todos uma boa noite e até a próxima. Obrigada, doutor. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, Evandro. Tchau, Érica. Tchau, José. Obrigada a todos. Tchau.